Olá, você que está aí nos escutando ou nos ouvindo também pela rádio e assistindo pelo YouTube. Hoje a gente está aqui em mais um episódio do Presenté, junto com um profissional excelente, Rafael. Ele que é neuropsicopedagogo e vai falar um pouquinho hoje sobre as questões educacionais dentro do autismo. Rafael, você apresenta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho da sua trajetória, assim, tenta dar uma enxugada, que a trajetória é longa. Vou tentar. Meu nome é Rafael Batista, certo? Eu sou neuropsicopedagogo, mas minha formação inicial é professor. Eu sou professor de língua portuguesa e redação e passei uns 18 anos em sala de aula e foi quando eu consegui enxergar a necessidade da educação inclusiva dentro de sala de aula também. Até então, para mim, era um sonho. Por que era sonho? Porque a gente ouvia muito falar na faculdade, a gente via em cursos, minicursos, capacitação, mas a gente não via o aluno que precisava ser incluído. Então, o que aconteceu? 3 anos antes de eu sair da sala de aula, eu recebi na mesma turma 3 alunos com laudos. Um autista, um X frágil, uma cadeirante. Então, na hora eu fiquei um pouco perdido, né? O que é que eu vou fazer? Teoria a gente tinha bastante, a gente só não tinha a prática. Então, o que foi que eu fiz? Decidi estudar um pouco mais e escolhi o curso de neuropsicopedagogia, né, que é voltado para trabalhar questões de aprendizagem, mas com pessoas que têm dificuldades de aprendizagem. Aí o autismo é das comorbidades em si. A gente tem até que abordar um pouquinho, né, esclarecer isso, porque neuropsicopedagogo é diferente do psicopedagogo, né? Qual é a diferença central, assim? A gente que é profissional consegue compreender, mas é uma terminologia nova, até porque é uma formação nova, né? A gente encontra algumas dificuldades, porque todo mundo que diz que é neuropsicopedagogo, alguém diz, você trabalha com adaptação escolar. Também, mas não é só isso, né? A diferença está na base. Nós temos uma base na neurociência, na psicologia e na área voltada para a educação. Então, nós somos, eu não vou dizer como psicopedagogo, porque são 2 áreas diferentes, mas nós somos um pouco mais específicos daquilo que realmente atrapalha a criança. Quando eu falo criança, mas não precisa ser só criança, né? A criança, adolescente, adulto. Jovem, adulto. E a gente consegue fazer a intervenção dentro daquilo que exatamente está atrapalhando a dificuldade da concentração, da memorização, ou até mesmo a socialização na escola. Mais ou menos isso. Essa seria a diferença principal. Perfeito. Rafael, outra questão também que a gente encontra muito, né, enquanto profissional, é que cada vez mais vai aumentando essa incidência, a prevalência de casos de criança com TEA, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, não vemos uns avanços significativos na educação para comportar essas crianças, né? Aí eu queria falar um pouquinho sobre como a gente consegue identificar, como a gente consegue nortear, ou como a gente consegue dar um melhor direcionamento para essas crianças em sala de aula. Pronto, então você perguntou da minha trajetória, eu não posso fugir um pouquinho, porque a trajetória foi que me deu o norte de como chegar hoje e entender um pouquinho, por exemplo, aquele olhar clínico, né, que a gente na neuropsicopedagogia tanto trabalha no institucional, com vários alunos ao mesmo tempo, como na parte clínica individual. Então, o que é que acontece? Quando a gente recebe a criança em fase escolar, isso falo desde o nível 1, maternal, berçário, né, até o 9º ano, indo para ensino médio, 3º ano, até a faculdade, cursinhos, a gente observa se essa criança tem alguns pontos específicos, como socialização. Então, eu, enquanto professor, quando passava um trabalho de apresentação em grupo, eu ficava observando. Aquele ali não gosta de participar. Não é um sinal indicativo, mas é um alerta, né? Acende um alertazinho na nossa cabeça. Outra questão que a gente sempre observa muito é com relação ao desenvolvimento da aprendizagem. Eu que era professor de português, então a gente trabalhava com questões de memorização, regra da crase, regra de orações subordinadas. Então aquela criança que não conseguia decorar, por assim dizer, ou aprender, a gente sempre fazia uma outra estratégia, e aquele que realmente, mudando todas as estratégias, não conseguia acompanhar, acendia um alerta. Então, a gente hoje trabalha da seguinte maneira: ensino infantil, a gente vê a questão da socialização. Se a criança se isola um pouco mais, se a criança não busca interagir com outras da mesma idade, ou se busca com outras de idades um pouco diferentes. Quando vai para a parte do ensino fundamental 1, que é da parte da alfabetização, é aí que a gente começa a observar com mais de especificidade. Por exemplo, a gente não trabalha só com autismo, então a gente trabalha também com deficiência intelectual, dislexia, descalculia, os transtornos, né, do neurodesenvolvimento e da aprendizagem em si. Então, quando a gente observa que uma criança que está com 7, 8, 9 anos ainda não foi alfabetizada,
É um sinal, não é nem de alerta mais, né? Já é procurar realmente, né? E dentro da escola o professor é o primeiro passo. O professor viu que aquela criança não está chegando no nível em que gostaria, não é nem por padrões, mas é porque, por exemplo, primeiro ano do ensino fundamental 1 é uma série de adaptação. Segundo ano já é uma série de formalização do conhecimento. No terceiro ano, se a criança não está alfabetizada, aí o alerta, o professor já chama a família, busca um profissional da área, que geralmente é ou o psicopedagogo ou o neuropsicopedagogo, e a gente faz as avaliações iniciais, que muita gente, inclusive, tem dificuldade, porque até os médicos não sabem que existe essa área. Só para você ter uma noção, Fábio, eu sei que não é a pergunta, mas só para você entender. A nossa área foi regulamentada em 2019. Ou seja, 2008 para 2012 surgiu a ciência, aqui de Joinville, aqui do Brasil mesmo, né? Estudos baseados na psicopedagogia, neurociência e educação. Em 2019, a gente tem a regulamentação pelo CBO. Então, de lá para cá, quem tem o curso de pelo menos 360 horas nessa área pode atuar como neuropsicopedagogo. Então, a gente faz toda a avaliação. Dessa avaliação, o que é que a gente observa? A atenção, memorização, o foco, as funções cognitivas e executivas. E a gente dá o norte para a família. Chama a família de família. Vamos procurar esse especialista aqui? Vamos procurar um neurologista, vamos procurar um pedagogo, vamos procurar... Então é mais ou menos assim que a gente começa a trabalhar com as famílias. E é muito importante essa fala que você traz, né? De que é interessante a formação e tudo mais, uma coisa mais específica que você buscou e que a gente vê uma necessidade também de ter essa proatividade dos profissionais, porque às vezes a gente se depara muito, não é que o professor não quer fazer, é que ele não sabe como fazer. E a gente vê que é uma defasagem na formação deles, né? Na questão de como eu vou lidar, o que é que eu vou fazer, como eu vou orientar. E chega a um ponto de que todo professor, às vezes, vê uma criança com um atraso e é terra. Não fala, é terra. Isso é verdade. Sabe? E a gente se depara muito com isso. E vê a necessidade, né, de formações básicas, de capacitações, da famosa educação continuada dentro da educação. O que você acha assim de políticas públicas? Você conhece algum que vem fortalecendo ou incentivando capacitação de carreiras, formação de professores? Então vamos voltar só mais um pouquinho de novo na formação, né, na trajetória, por assim dizer. Quando o professor pega o caso, né, que aí levanta as questões, o professor não tem a obrigação, nem deve inclusive fazer, porque isso é leviano, né, você dizer assim, a criança tem TEA. Não, tem que passar por um processo de avaliação, né, que inclusive equipes multiprofissionais, médicos, especialistas, técnicos. Então, quando o professor pega essa criança, que ele descobre que pode ter um atraso, uma dificuldade, o professor precisa, aí cabe as políticas públicas, a gente está falando aqui tanto de escolas públicas como privadas, que deve atingir também as privadas, cabe a esse professor ter o conhecimento prévio, básico do básico, para identificar e dizer assim, vamos procurar isso aqui, mãe? Vamos procurar esse especialista? Vamos procurar um neuropsicopedagogo, por exemplo? Só que o que acontece? É muito recente todo esse processo de políticas públicas com relação à educação inclusiva. Quando eu falo recente, eu não estou falando de 3 anos, estou falando de 30 anos. Isso é recente. Na mudança de postura da sociedade, 30 anos é uma coisa que passa muito rápido. Então, o que é que acontecia? A criança era identificada com autismo, por exemplo, ia para as casas especiais, os manicômios, né? Então, os professores não tinham a habilidade de trabalhar, porque não tinha dentro de uma escola um aluno com autismo. Então, o que é que acontece? Quando hoje, com essas leis de inclusão, a Lei Berenice, a lei estadual, que foi agora de 2021, 2024 já temos uma atualizada em 19 de abril, que fala sobre socialização. Então, quando essas leis surgem, o que é que acontece com o professor? O professor não acompanhou. Às vezes não é nem por má vontade, é porque realmente as coisas estão acontecendo muito rápidas. Tanto é que a gente sabe que os testes do CDC, por exemplo, mostram que a incidência hoje é muito alta, maior do que há 5, 10 anos atrás. Hoje a gente tem uma criança a cada 37 nascidas, masculina. Então isso aí daqui a pouco, por isso que o povo diz que é moda autismo, mas não é moda, é mais ciência e é mais descoberta, né? Também é muito uma democratização do acesso, né? Justo. Hoje em dia até as pessoas que mais leigas e que têm menos educação, menos formação, conseguem identificar alguns sinais e tudo mais, de um atraso no desenvolvimento, só que gera a contrapartida, né? A disseminação de informação, ela gerou como eu posso falar, um boom de diagnósticos
que às vezes não são diagnósticos, principalmente depois da pandemia. Até porque, só cortando sua fala, Fábio, existem algumas características que são rotuladas, né? Por exemplo, contato visual. Mexeu com objetos circulares para ficar observando, pronto, já é TEA. Não é. Nem tudo que... O mutismo, a seleção alimentar, né, de a criança não querer comer algumas questões, algumas coisas. Então, assim, voltando só para as políticas públicas. Hoje nós temos, por exemplo, um projeto muito bacana, chamado AvaMec, né, do Ministério da Educação, que ele disponibiliza gratuitamente, inclusive com certificados de horas, 40, 60, 120 horas, cursos na área. Por exemplo, superdotação e altas habilidades. Tem lá o curso. Qualquer pessoa pode se cadastrar no site do MEC, chama-se AvaMec, faz o curso modular, faz as atividades. A AvaMec é como se fosse um AvaSUS, né? Da saúde. Justo, é como se fosse um AvaSUS da saúde e tem um AvaMec, né? Então, a gente sai de lá, quando eu falo a gente, porque eu estou na área da educação, a gente sai de lá com essa formação, pelo menos básica, para entender, opa, isso é autismo, opa, isso é dislexia. Então, pelo menos o professor tem, e hoje não tem mais desculpa, para dizer assim, eu não consigo mais. O professor precisa estar preparado. Aí depende muito também da força de vontade do professor. Quando eu encontrei os 3 alunos, foi o que eu fiz. Eu tenho que estudar. Ainda passei mais algum tempo em sala de aula, mas depois acabei enveredando só nessa área aqui mesmo. Tem as duas perspectivas, né? Vai ter o professor que vai dizer, não sou capacitado, vou fazer o que eu consigo, assim, e deixar meio que para lá. E tem um outro que vai dizer, não tenho a capacidade, mas consigo buscar para entregar o melhor que essa criança merece, né? Aí dentro dessa questão, eu sei que você ia fazer essa pergunta, que eu estou já imaginando qual é, mas aí um professor que pega uma criança com autismo e ele não tem essa habilidade, nem quer buscar, porque venhamos e convenhamos, sala de aula é um campo um pouco desgastante. E tem professores aí que estão bem perto de se aposentar. Então eles não vão querer se aprofundar, se capacitar. O que é que ele faz? A criança tem o direito dela, então chama o professor auxiliar. Aí essa é a grande questão que está movimentando a educação no Brasil. E pronto, a gente entra justamente nessa questão que é até um pouco emblemática, porque apesar de ser um direito das crianças, em contrapartida a gente não tem uma resposta tanto do governo quanto das escolas e tudo mais, da educação, e quando tem é uma resposta às vezes incipiente. Por exemplo, seletivos que ocorreram nos municípios vizinhos. Chamaram auxiliares terapêuticos para passarem, mas são pessoas que não passaram por um curso de formação, uma capacitação, é só uma pessoa que está ali e vai acompanhar e tudo mais. Ou seja, quando tem, que é raramente tem, um auxiliar terapêutico para cada criança, que é o direito por lei, e quando tem ainda é um que não está apto na medida que deveria para essa criança, né? Eu já vi em algumas situações, né, neurologista, que geralmente é quem fecha o diagnóstico, junto com o psiquiatra e outros médicos, ele dizia assim, olha, no laudo, né, por exemplo, criança X precisa de tantas horas de terapia A, tantas horas de terapia B, e lá embaixo ele coloca assim, que é natural de todo profissional, né? A criança precisa do professor auxiliar, né, que hoje as nomenclaturas mudam, são diversas. Professor auxiliar, tem o pai, que é o profissional de apoio de educação, tem auxiliar terapeuta, tem agora esqueci o nome, a palavra, mas depois eu recordo. Acompanhante terapêutico, tem o aplicador de terapia ABA, nós temos o cuidador. Então, cabe à rede, né, intersetorial entender qual é a necessidade adequada para aquela criança, até porque a gente entende que o autismo em si, se eu perguntar a você ou a qualquer outro pai, o que é que você gostaria para o seu filho que é autista? O pai e a mãe ia dizer, eu quero que ele tenha autonomia, que ele consiga chegar na outra criança e brincar com ela, que ele consiga chegar na escola e dizer assim, eu não entendi o assunto, repete para mim, por favor. Então, essa autonomia, às vezes, ela é quebrada quando a gente coloca engessado do lado dele alguém que vai fazer quase tudo por ele. Por isso que a educação e saúde precisam se alinhar um pouquinho mais, né? O professor auxiliar, qual é a obrigação dele? É auxiliar, como o próprio não está falando, mas é deixar com que a criança crie um pouco de suas capacidades e autonomia também, o próprio desenvolvimento da criança. Agora que ele tem dificuldade de aprendizagem, aí veio para a terapia, né? Fomos também entra nessa área de leitura e escrita. Aí ele tem um AT exclusivo na sala, só que aí ele estava meio que se escorando ali, porque ele sabia que aquela pessoa ia ajudar ele e tudo mais, sendo que ele tem potenciais muito grandes em diversas habilidades que ele consegue desenvolver
Só que a partir do momento que ele sabe que alguém vai ajudar ele, vai fazer Exatamente, por ele, acontece. vai aumentar o tempo dele, ele diz, não, eu quero fazer com fulaninho, porque fulaninho faz para mim. E ele diz exatamente assim. Por exemplo, os direitos, a gente está falando sobre a criança autista, né, mas que englobam outras comorbidades, outros distúrbios e transtornos. O direito à criança autista fala sobre, pelo menos, o professor auxiliar, a matrícula antecipada, tipo assim, a garantia da vaga que vai ter para aquela criança. E detalhe, as leis, todas elas, inclusive a estadual aqui do Rio Grande do Norte, fala que é proibido a qualquer instituição de ensino, pública ou privada, recusar a matrícula de uma criança com autismo. Só que tem uma questão que ferve a minha mente com relação a isso, que é o professor, antes do laudo da criança, um professor antes de mandar para o especialista, de chamar a família, de conversar com os pais, o professor tem que acolher. É seu aluno com dificuldade, sem dificuldade, é seu aluno, é aluno daquele professor regente, daquele professor da sala regular. Então, uma das formas que eu considero enquanto neuropsicopedagogo, enquanto professor, há mais de 15 anos, que é mais eficaz na questão da terapia dentro da educação, aí sai um pouquinho da saúde, mas dentro da educação é o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Então, ele tem que ser construído a 3 mãos, pelo menos. Aí isso é uma confusão que ainda existe no Brasil. Quem é que constrói? O pai tem que participar da construção do PEI, a escola tem que participar da construção do PEI e o próprio profissional que está atendendo. Então, a gente tem hoje, aqui e acolá, nós temos alguns profissionais que conseguem fazer realmente e fazer cumprir. Você disse aí uma coisa que é interessante. Criança laudada com autismo, ela deixa de ser criança? Não, não deixa. Então, ela vai querer brincar. Ela deixa de ser um indivíduo que merece e precisa desenvolver-se como um indivíduo? Não deixa. Então, o que é que a gente tem que fazer? Olha para a criança X, né? O que é que ela tem de habilidade? O que é que ela gosta de fazer? E olha para as dificuldades e tenta trabalhar em cima disso. E a gente parte muito do pressuposto sempre que os profissionais, né, partem desse pressuposto que a gente sabe o que é melhor para aquela criança e às vezes esquece realmente essa parte que ela é criança, que ela está se desenvolvendo. A gente vê crianças que têm uma rotina muito mais puxada do que a de um adulto, que passa o dia na escola, a tarde em terapia, a noite em terapia aba, já vai dormir. Essa criança não tem tempo para brincar, não tem tempo para se divertir. Deixa de ser criança. Muitas vezes a gente até desenvolve nela um nível de maturidade que não é um nível adequado para a idade dela. Eu já cheguei numa criança uma vez, eu disse, e aí, Caetano, como é que você tá? Ele olhou assim para mim e fez, tio Fábio, por favor, eu não estou bem hoje, não quero falar com ninguém, então me deixe só no meu cantinho. Tem 4 anos de idade. É lindo de ver uma maturidade dessa, mas Caetano não brinca. Caetano não se diverte com as outras crianças da sua faixa etária. Por quê? Porque estimularam tanto que roubaram ele o direito de brincar, o direito de ser criança, né? E a gente entra também nessa parte de que a gente trabalha muito as fragilidades, mas às vezes esquece as potencialidades daquela criança. Exatamente. Os pais, eles sofrem muito por, minha criança fala errado, minha criança não está sabendo ler, não está sabendo escrever. Mas já é o esperado para a idade daquela criança ler e escrever? Tem criança de 4 anos que os pais já querem que leia, que já escreva, mas com 4 anos as crianças ainda não estão em processo de alfabetização. Pronto, aí essa é uma questão que quando a gente observa, e se a gente for aqui conversar, tem muito assunto, mas vamos lá. Quando a gente recebe uma família que foi recém-laudada, né? Criança com 3 anos de idade, e se a família ainda está passando por um processo de luto, que a gente tem que acolher essa família e tentar explicar que antes do laudo a criança já era diferente de outras. Nenhuma criança é igual. Exatamente. Um pai, uma mãe que vai ter 3 gêmeos, se você observar, os 3 têm comportamentos diferentes, têm habilidades diferentes. Lá em casa, por exemplo, são 3 filhos. Nenhum é autista, nem teve nenhum diagnóstico, pelo menos fechado. Mas se a gente observar, o filho mais velho ele tem uma liderança muito grande. Eu tenho habilidades musicais, o mais novo tem habilidades operacionais. Então, quer dizer que porque nós somos diferentes, a gente tem que preencher o nosso tempo com terapias o suficiente para a gente conseguir atingir o nível do outro? Não. Aí a gente pega uma criança com 3 anos que o médico já determinou. 30 horas semanais de aba. Jesus, 30 horas semanais de aba. Ok, é uma ciência que já foi validada, que realmente tem e surte efeito, mas 30 horas que também supera um pouquinho a necessidade de brincar.
do ficar sozinho, né, do ócio produtivo, como a gente chama, dá para a criança um brinquedo de montar e deixa ele brincar. Ele vai criar a estratégia adequada, que às vezes a gente não sabe qual é. Então a criança precisa entender, aliás, a família precisa entender que a criança tem o seu tempo de terapia, mas em cima daquilo que é dificuldade. A criança está com um atrasozinho de falar, aí sim, vamos procurar um fono para ele desenvolver isso. Agora está sem a habilidade de interagir com outras crianças. Vamos procurar um psicólogo, vamos? Está com dificuldades de aprendizagem. Aí vai um reforço. Quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, desde que a gente nasce até o último suspiro, a gente está aprendendo alguma coisa. Porém, sistematizado no Brasil, a partir do primeiro ano do ensino fundamental 1. Então, uma criança com 2 anos, berçário, nível 2, já foi laudada e de repente a família começa naquele afã de querer descobrir todas as terapias e desenvolver, aí vai lá e procura um especialista, que geralmente é o neuropsicopedagogo ou psicopedagogo, trabalhar as habilidades de aprendizagem. Temos que dar uma freada aí, por quê? Criança com 2 anos, o que é que ela vai aprender? Socializar. Exatamente. Ela não vai aprender a letrinha do nome dela ainda. Se ela tem o brincar funcional, né, a questão do vocabulário que tem que aumentar com os níveis. E outra, tem que ver também se ela atingiu os marcos do desenvolvimento. E outra também, que é uma coisa assim que às vezes até é um descuido. Encaminhar, por exemplo, para uma aprendizagem de uma forma recente para uma criança com TEA. Porque alguns apresentam, por exemplo, um interesse restrito e repetitivo em letras, em números. Justo. E as famílias, por acharem que ele tem 2 anos, ele já sabe ler o nome dele. Pronto, ele aí. tem 2 anos, já reconhece todas as letras. E acha isso uma super característica, uma coisa super boa. Mas às vezes é um interesse totalmente restrito que rouba a oportunidade de desenvolvimento em outras áreas e capacidades, né, para ele. E que se confunde, tanto a habilidade como a inabilidade, se Exatamente. confunde com outras questões. Por exemplo, a criança tem o foco ou a perda do foco em si por letras. Então, se ela tem o foco, vamos dizer, ixi, a criança já está alfabetizada com 2, 3 anos, já sabe fazer o nome, já decorou um poema, uma poesia. Então, vamos trabalhar as altas habilidades nela, que aí vai para um outro assunto, a gente volta para falar sobre isso especificamente. E ela tem a inabilidade, dislexia. Então, a gente também tem que ter o cuidado, né? A gente tem que saber onde realmente aquela criança está pisando, se ela tem um atraso naquelas determinadas áreas e procurar os especialistas adequados para que no tempo dela, eu não estou falando do tempo de aprendizagem, estou falando no tempo do desenvolvimento que ela alcançar, né? Que ela supere as marcas que são adequadas e já foram moldadas, inclusive que ela tem que atingir a cada fase, mas que ela consiga superar com o mínimo de dificuldade possível e que todos que são envolvidos, aí eu falo de tripé, né, da educação, família, terapia e escola, que os 3 sejam envolvidos falando a mesma língua. Por exemplo, num PEI, que a gente instituiu numa cidade onde eu trabalho aqui vizinha, não tinha os marcos do desenvolvimento para o ensino infantil. Então a gente acrescentou. Voltar atrás para trabalhar essas habilidades. Uma criança que estava, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui bem básico, que não é da minha área, né, da área da fisioterapia, por exemplo, uma criança que se esbarrava bastante em outras crianças. Estava brincando, esbarrou, caiu no chão. Levantou, esbarrou, caiu no chão. Então a família já olhou assim, será que isso é TEA? Espera aí, vamos olhar aqui, marcos do desenvolvimento. Quantos anos essa criança tem? Tem 3. O que é esperado, que nível ela tem que atingir para a gente começar a observar se é só do desenvolvimento dela ou se realmente pode ser algo a mais, por exemplo, TEA. Então a gente colocou para que os próprios professores leiam o PEI e digam assim, olha, a minha criança está atingindo isso. E consiga também mostrar que é uma conquista. A gente quando fala sobre diagnóstico de TEA, a gente fica muito preso àquilo que é dificuldade da criança. A criança não vai aprender a falar direito, a criança não vai olhar nos meus olhos, mas e quais são as habilidades dessa criança? O que é de potência dessa criança que a gente tem que desenvolver? E entrando um pouquinho até num tema que é bem recente, né, porque a pandemia foi recente, mas que gera essa reflexão. Depois da pandemia, crianças foram privadas de estímulos e de marcos que elas deviam cumprir de uma forma global. Todas as crianças passaram por isso. E criança que entrou, por exemplo, no processo de alfabetização, ficou sem aula remota, não conseguia acompanhar, não teve atividade, não teve suporte em casa. Tudo isso é cumulativo. E agora, criancinhas que passaram na pandemia na infância, para chegar ali seus 6 aninhos para uma alfabetização realmente, não tem as habilidades básicas anteriores para chegar nesse nível. É uma discussão bem
fomentosa até que os níveis e os parâmetros que a gente avalia e diagnostica, eles têm que ser reavaliados, refeitos, porque são novos padrões que foram instalados depois da pandemia. Inclusive, nos protocolos que a gente cria, né, nas duas cidades que eu trabalho, como é Cruzeta e Currais Novos, a gente está acrescentando, por exemplo, se essa criança é uma criança, eu não vou utilizar um termo que não é o adequado, mas é porque não existe outro, uma criança pandêmica. Exatamente. Se essa criança, no processo de alfabetização, ela nasceu ou estava nesse período de 2020, 21, 22, até ano passado. Eu digo isso porque eu fui professor nessa época da pandemia. Então, eu não gostava de estar de frente às telas, nunca gostei muito, tanto é que nem estou olhando, mas eu fui obrigado, porque eu estava numa escola que precisava dar um suporte a essa turma que estava na pandemia. Então, as crianças em casa, sem brincar com outras crianças, sem interagir, sem a orientação. Às vezes, dos pais davam o celular para dizer assim, deixa eu fazer aqui o almoço em paz, fica aqui com o celular. Então, sem essa orientação do professor, 30 minutinhos que a aula foi reduzida, 40 minutos no máximo. Então, a gente tem aí uma criança que, por exemplo, quando pega um professor alfabetizador, primeiro ano, em segundo ano de ensino fundamental, que está ali do lado dele, só olha, isso é um A. E a alfabetização, às vezes, é memorização. Vamos fazer o A de Arthur, vamos fazer o E de Enzo, vamos fazer isso aqui. Constrói as estratégias adequadas. Nem toda família está preparada para isso. Então, um professor virtual, um aluno sem a orientação, uma família que precisava também desse cuidado, tá aí a receita pronta para que a gente observe crianças hoje que não foram alfabetizadas. Então, meu estudo de TCC ele foi voltado para essa linha e a gente identificou algumas coisas bem curiosas. Por exemplo, que a pandemia foi um fator protetivo para algumas crianças. Por exemplo, quem tinha TDAH, ele tinha um desempenho melhor porque ele conseguia realizar as atividades num tempo maior, não tinha uma cobrança social, mas em contrapartida a retenção de informações e tudo mais era diminuído porque ele não tinha o foco e a atenção de ficar aquele tempo no celular. E a gente também encontrou que as famílias socioeconomicamente e até mesmo em questão de níveis de formação com escolaridade mais baixa, encontraram muito mais dificuldade. Por quê? Como é que eu, que sou analfabeto, vou ensinar meu filho a se alfabetizar, se eu não conseguir me alfabetizar? Exatamente, sabe? Isso. A maior crítica que a gente trazia no final não era sobre a pandemia ter gerado um problema, mas sobre a pandemia ter evidenciado os abismos que já existem. Que são crianças que têm dificuldade, elas tiveram muito mais dificuldades, porque elas não tinham uma rede de apoio. A escola ela não é só um local de ensino, ela às vezes é um local social, é um local onde a criança se alimenta, é um local seguro, é um local onde a criança não sofre violência, não sofre abusos. E a gente vê dados que são muito assim, impactantes mesmo nessas áreas. Você percebe que a pandemia ela não criou, mas ela aumentou e ainda por cima ela evidenciou esses problemas que já existiam. Pronto, aí a gente pode fazer uma comparação. Por exemplo, década de 60 e 70, a criança tinha autismo, era isolada da sociedade. Hoje ela retornou. A pandemia foi um outro ponto que a gente precisa observar. Porque na pandemia, 2 anos de isolamento. Agora eles retornaram. Então, hoje, mais do que nunca, o professor precisa ter a consciência daquilo que ele precisa fazer, especificamente com a criança com TEA, por exemplo. Socialização, diminuição da carga auditiva dentro de uma sala de aula ajuda também, né? Mais concentração, menos barulho. Isso aí é uma questão que vai durar a vida inteira. Será que o professor consegue fazer com que a turma fique em silêncio ou não fique? Isso aí não cabe a nós entender, porque é uma coisa particular. Mas a criança com autismo tem esses direitos. Adaptação de sala de aula, adaptação material, adaptação até mesmo do local onde a criança senta. E se essa criança tem o TEA e tem outras comorbidades, aí a observação e o cuidado tem que ser um pouco maior. Você falou sobre a questão do TDAH, só para encerrar minha fala. O TDAH deu eu vou utilizar isso assim, uma melhorada no potencial de aprendizagem, porque teve menos distratores de atenção. Porém, a criança com autismo teve as suas limitações também, teve as suas dificuldades, inclusive nessa questão pandêmica. Porque essa questão de socialização ou não socialização também é particular de cada uma delas. Tem criança que quer estar do lado de outras. Tem outras crianças que já querem estar no seu canto isolado também. Rafael, agora direcionando um pouquinho
já para o finalzinho, né, do nosso programa, eu queria que você trouxesse, assim, até enquanto coordenador, né, que você está nessa parte de secretarias e tudo mais de educação, de Cruzeta, e também como profissional, estratégias básicas, tanto para os professores conseguirem trabalhar minimamente, assim, dar um direcionamento às vezes, se atentar, é interessante ver isso, interessante olhar para isso, e também para os pais, tipo, o que eu posso buscar, o que eu devo buscar para o meu filho. Pronto, então eu vou fazer um checklist aqui de 5 minutinhos, mas já está acabando já. Eu pensei que a gente ia passar aí 1h30, 2 horas. É um checklist para os pais, por exemplo. O pai viu que a criança está com alguma dificuldade, porque não está acompanhando. E a gente sabe que pais comparam irmãos, né? Mas fulano na sua época já falava. Fulano nessa época você... Então, assim, o que é que a gente faz? Observou que tem algumas dificuldades, o pai tem que procurar a rede de saúde, né? Primeiro passo. Porém, não pode fazer sozinho, tem que fazer com a escola. Então, o primeiro passo, para falar a verdade, é conversar com os professores. Você está notando isso no meu filho também? Estou. Então, vamos juntos, procura a coordenação escolar, encaminha. Primeiro passo de todos, relatório. Na minha prática, hoje, o que é que a gente faz? A gente está num local, numa coordenação de avaliação e apoio das aprendizagens, na cidade de Cruzeta. Então, como é que a gente faz lá? O professor viu a dificuldade, chamou o pai, teve a aceitação, foi para a coordenação da escola, teve uma pequena reunião, quer buscar, porque a gente sabe que tem pai que quer, tem pai que não quer. Quer buscar? Vamos lá. Então passa pela triagem, passa pela observação e investigação com a gente e a gente encaminha. SE, Secretaria de Saúde, especialistas, CEAM. Então tem um monte de estratégias. Mas isso é mais voltado para os pais. Já os professores, o que é que eles têm que fazer? Primeiro passo, acolher. Não adianta, mesmo que você tenha 3, 4 professores auxiliares, o aluno é seu. Aquele aluno recebeu para você, você recebeu a matrícula dele, observa com carinho, com cuidado, vê o que é que ele tem para melhorar, o que é que ele tem para alterar de comportamento, mas o aluno é do professor. O professor tem que buscar se capacitar, como eu já falei, o AVAMEC está aí para isso. Quantas especializações nós temos hoje, né, de menos tempo, de 360 horas, que a gente consegue fazer em um ano e meio? Então, a gente precisa procurar, entender e se especializar. Professor, o que é que ele pode fazer, por exemplo, para uma criança com TEA? Tentar criar rotina para essa criança e enxergar a escola como um local também de segurança. Tem professor que recebe a criança com autismo e não entende, por exemplo, que aquela criança só gosta de sentar naquela cadeira, que só gosta de ir ao banheiro acompanhado daquele coleguinha ou naquele horário. Então, cria uma estratégia fazendo com que a criança esteja no local escolar como se fosse não uma segunda casa. Visuais ajudam muito, né? Um quadrozinho visual. Pronto. Agora João vai para tal canto. A gente trabalha muito com crianças que não são, né, não são verbais. A gente tem uns quadros que a gente chama de PECs. Tem muita nomenclatura para isso, mas a gente tem uns quadros. E quando a criança quer, ela aponta. Inclusive, nós temos uma criança que não utiliza as mãos, né, utiliza os pés. Então, a professora auxiliar ficou louca na hora e disse, não, simples, ele utiliza os pés, por que você vai colocar na visão do olho? Coloca no tapete. Faz um tapete sensorial para essa criança, faz o desenho de uma criança querendo ir ao banheiro, e quando ele quiser, ele aponta com um polegarzinho do dedo, do pé, para aquilo que ele quer. Então, a estratégia é mais voltada também quando a gente vê a necessidade. Uma criança que não fala, a gente não vai tentar fazer com que essa criança oralize dentro de sala de aula, a gente vai tentar trabalhar em cima daquilo que ela está apresentando para a gente. Então, a última estratégia que eu poderia passar, além do acolhimento, da mudança de estratégia, da questão de adaptar a sua sala de aula, é sempre lembrar que, embora a criança tenha laudo ou não tenha, ela precisa socializar e brincar como qualquer outra criança. Se ela vai aprender ou não, o que ela vai aprender ou não, é uma questão muito particular. Não é porque ela está no 3º ano do ensino fundamental que ela precisa saber ler, ou que ela vai conseguir ser alfabetizada. E respeitar também as limitações que eles apresentam, né? Por exemplo, eu tenho um paciente que ele estava amassando, estava tirando nota boa mesmo, assim, em matérias, porque ele estava respondendo oralmente. Mas quando era para escrever o próprio nome, ele não sabia. Então eu disse à mãe, mãe, é legal, ele está conseguindo dar conta do conteúdo e tudo mais, mas o que você acha mais interessante? Essa criança saber todo um conteúdo da Segunda Guerra Mundial ou ter autonomia para saber escrever e ler? Justo. Não, realmente. Então, trabalhar dentro das limitações dele, as potencialidades que eles têm também, né? Por isso que, se eu tiver que dar um conselho, além de procurar especialistas para a área, né,
é exigir que a escola crie o PEI, junto com a família e com os outros profissionais. Porque ali vai dar uma segurança dizendo exatamente o que aquela criança vai poder aprender, quando ela vai conseguir e os estímulos e estratégias adequadas até ela chegar nessa fase. Então, muito obrigado, Rafael. Eu sei que se a gente deixasse, a gente passaria a manhã toda aqui. Pode ter certeza que tem assunto para falar. Manga. Tem assunto para falar até uns 3 ou 4 episódios aí. Nosso tempo é um pouquinho mais corrido. E desde já queria agradecer pela sua participação e sua contribuição. Foi muito rica e eu sei que vai presentear realmente essas famílias que sentem essa dificuldade e essa necessidade na adaptação da rotina escolar de suas crianças. E outra coisa, como é um presenteia, né, um presente, né, então que as famílias que estão ouvindo, que estão assistindo, passem isso adiante. Todos os profissionais que estão passando aqui, eu tenho acompanhado, são profissionais que estão nas suas áreas específicas e estão querendo fazer com que haja realmente a inclusão, saindo da teoria, do papel, e indo para a parte prática, né?